Salve galera, e aí? Como estão? Tudo bem? Bom, vamos dar seguimento às nossas discussões sobre a nossa disciplina de Geografia, né? E a aula de hoje vai ser sobre as formas de relevo, né? Há 2 aulas atrás a gente introduziu o relevo terrestre, né? Falou um pouco sobre a sua origem. E na última aula a gente falou sobre rochas, né? Hoje o conteúdo ele vai ser menos extenso, a gente vai trabalhar apenas com as páginas 334 e 335. Né? Eu optei por reduzir apenas para essas páginas, porque o assunto ele é muito mais amplo e aprofundado do que o que a gente tratou nessas 2 páginas, tá bem? Então se atentem, abram suas apostilas, abram também seus roteiros e vamos lá, né? Vamos dar seguimento, né? Para iniciar a aula de hoje, a gente vai partir de 2 premissas que são extremamente relevantes. A primeira dessas premissas é: as modificações são constantes. Então, na natureza, todas as modificações são constantes. Então, a natureza está se destruindo, se criando, destrói as formas de relevo, cria outras formas de relevo, aquelas formas de relevo foram criadas, são destruídas e passam para outras, tá? Os cursos do rio são constante modificação, então a natureza é muito dinâmica, está sempre em movimentação, sempre se alterando. E a segunda premissa que é importante a gente lembrar nessa aula de hoje é: os materiais são diferentes. Né? No caso a gente vai trabalhando com o relevo. Logo, os materiais que formam o relevo são diferentes. As rochas, né, que são esses materiais que formam a superfície terrestre, as rochas dos solos, elas são diferentes. Né? Então, elas sendo diferentes, algumas podem oferecer, dentre as características delas, apresentam-se, por exemplo, a dureza. Né? Algumas, por conta disso, podem ser mais resistentes que outras aos processos de desgaste, né? Erosão e temperismo. Tá bem? Então, isso é extremamente importante já iniciar a aula com isso em cabeça. Tá? Então, na natureza, as modificações são constantes e os materiais têm diferenças. Né? Eles apresentam muitas variações quanto à sua composição química, às suas resistências físicas. Bem, Galera, hoje então a gente vai olhar para as formas como o relevo se apresenta. Lembrando, o que é o relevo? É a forma como a superfície terrestre está, como ela se mostra. Tá bem? Ela é formada de rochas e de solo. Rochas o solo, que é resultado da transformação dessas rochas. Então, em grande medida, a gente consegue diferenciar, classificar as formas de relevo em 4. A primeira são as planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. Tá? Eu fiz um esquema aqui apresentando de modo simplificado cada uma delas. Então, primeiro eu vou falar sobre as planícies. Né? As planícies são áreas muito rebaixadas, né, que não apresentam muitas alterações de altimetria, muita variação topográfica. Tá? Elas são os locais que vão receber, principalmente, os materiais que serão erodidos. Né? Então, ocorreu a erosão lá naquela rocha, saiu o sedimento dela, tá? Ele vai caminhar, por exemplo, com a água, com o vento, e vai se sedimentar em algum lugar. As planícies são as unidades que mais recebem esse material sedimentado. Tudo bem? O segundo que eu coloquei aqui são os planaltos. Sigam a numeração 1, 2, 3, 4. No meu esquema também coloquei. Fiz um esquema aqui simplificado para poder auxiliar vocês. Né? Então a gente vai ter as planícies, essa parte mais baixa, né? Fica muito próximo do nível do mar. São as áreas que recebem os sedimentos que são desagregados de outros lugares. Mas de onde esses sedimentos são desagregados? A principal forma que recebe a erosão, que perde o material, são os planaltos. Tá? Então, os planaltos são as áreas mais altas, né, que apresentam uma altitude um pouco maior, mais elevada, em relação à planície e às depressões. Tá? Então, esses planaltos, há um domínio da erosão. Tá bem? Então, eles são constantemente
sofrendo erodindo, sofrendo perca desse material. Eles conseguem se manter, essas formas conseguem se manter por conta de uma coisa que a gente já acabou de falar, né? Dessa resistência das rochas. Então quer dizer que no topo aqui podem apresentar rochas mais resistentes do que nas partes mais baixas. Bom, e isso dificulta o processo erosivo. Número 3, eu elenquei as depressões. As depressões são áreas um pouco mais rebaixadas em relação aos planaltos, então elas são sempre no entorno dos planaltos. Se vocês olharem as imagens que eu coloquei no nosso roteiro, né, a gente tem uma imagem lá que dava para me usar de exemplo os dois. Né? Tinha um planalto e tinha a depressão embaixo dele. Tá? Então olhem isso, as depressões estão sempre rodeando os planaltos, estão sempre nas bordas dos planaltos. Elas não são, elas são mais aplainadas do que os planaltos, né? Mas elas também podem apresentar ondulações, elas também sofrem trabalho da erosão. Tá? Então a gente tem dois tipos, as depressões relativas e as depressões absolutas. Qual que é a diferença de uma e outra? A gente vai estar diferenciando elas por conta do nível médio dos mares. Eu fiz uma linha tracejada aqui para representar esse nível médio dos mares. Né? Então, a depressão relativa é aquela depressão que está acima do nível médio dos mares. Tá? E a depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível médio dos mares. Bem? Então, a diferença de uma e outra. Absoluta, abaixo do nível dos mares, relativa acima do nível dos mares. Bem? Então, se lembrem sempre que isso não vai, ela está abaixo do nível do mar, não vai fazer com que o mar chegue até ela. A gente pode ter uma cadeia de montanhas ou vários planaltos que impedem que essa água chegue ali. Ok? Então a gente tem planícies, planaltos, depressões e as montanhas. As montanhas são as que apresentam a maior altitude. Né? São o relevo mais recente que as formas de relevo mais recentes que a gente vai encontrar. Né? São os dobramentos modernos que a gente chama dentro da geomorfologia. O que acontece? Nesse local há muita atividade erosiva, né? E pouca atividade de sedimentação. Mas o que mais acontece, né, é o trabalho das forças orogenéticas, as forças endógenas. Lembre-se que endógenas é o que vem de dentro. Tá? Então não é essa atividade externa que eu disse que predomina nas outras três, que é por conta do trabalho erosivo. Né? Essas forças endógenas, elas fazem dobras e forçando as rochas a se deformarem de certo modo que elas começam, pensem comigo, duas coisas estão pressionando aqui, uma hora ali, subiu. Nesse processo de subida, né, começa a ascender, começa um movimento orogenético. Orogenético de criação de montanhas. Gênese, oros, tá? Criação de montanhas. Essas montanhas, elas estão então em constante ascensão por conta dos movimentos tectônicos, dessas forças orogenéticas que estão movimentando elas. Bem? Galera, né, agora a gente vai olhar um pouco mais para o território nacional, já sabendo que são planícies, planaltos, depressões e montanhas. Eu fiz aqui um esquema, da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Quando a gente olha no mapa, a gente está olhando o mapa deste modo, né? A gente está olhando ele de modo vertical. Né? E quando a gente vai representar esses cortes aqui, é como se a gente estivesse olhando o relevo de modo lateral. Lembrem-se, infelizmente as estruturas não estão nos favorecendo, né? Mas nesse momento eu usaria aquela minha maquete que eu levei para vocês verem um dia. Né? Ela tinha um relevo, se a gente olhasse ele assim, ele parecia um mapa. Mas quando a gente vira assim, a gente começa a ver a diferença de altimetria. Tentem recordar disso, isso vai ajudar muito vocês a analisarem o relevo brasileiro. Também na próxima aula, né, de como a gente representa isso. Galera, eu vinha falando, né, que a gente encontra no nosso território nacional 3 formas básicas de relevo, né, que são os planaltos, as planícies e as depressões. A gente não tem montanhas no nosso território nacional. Por quê? Porque a gente está numa parte da placa tectônica, né, que ela é muito estável, a gente não tem movimentos orogenéticos. Lembre-se que na explicação do que é uma montanha, né, ela está ligada ao encontro dessas placas tectônicas, que no momento que elas se encontram, uma
vai para cima da outra e começa a crescer, né? Este movimento de subida, de ascensão, a gente vai ter a orogenia, que é a formação dessas montanhas, né? O caso mais próximo que a gente tem aqui é a Cordilheira dos Andes. A gente encontra, né, ela em toda a borda oeste da América do Sul. Quem que classificou o relevo brasileiro, né? A gente tem uma classificação, quem que estudou esse relevo, né? A gente tem uma classificação mais antiga, de 1900, da década de 40, que foi feita por Haroldo Azevedo, né? É uma classificação bem genérica, ela classifica o Brasil em planaltos e planícies, né? Mas vamos lembrar que em 1940 não existia nem imagem de satélite, então a pessoa tinha que ir muito a campo, fazer investigações, era muito trabalhoso, né? E ele usa, né, como critério de classificação a altimetria, tá bem? Então ele fala assim, acima de 200 metros é uma forma de relevo, abaixo é outra, tá? E depois, na década de 1960, a gente vai ter o trabalho do geógrafo, do professor Aziz Absaber, né, fazendo essa classificação do relevo brasileiro, né? O Aziz Absaber já considera as 3 formas de relevo, mas ainda é um pouco menos genérico, né, do que a classificação de Haroldo de Azevedo, mas também ela apresenta algumas deficiências, né, também por conta da tecnologia. Só uma outra classificação, né, só passou a ser usada no final da década de 80, no início da década de 90, que foi o trabalho publicado por Jurandir Ross, né? Ele classifica o relevo brasileiro em muito mais outras unidades, ele classifica em 28 unidades. Essas 28 unidades a gente pode agrupá-las nos 3 grupos, né? O grupo de planaltos, planícies e depressões. Tá bem? Essa mesma classificação é a que a gente encontra na nossa apostila, lá na página 335. Tá? Lá ele vem falando um pouco também sobre essa idade das formas do relevo brasileiro, né? Que são muito antigas. A gente vai encontrar, por exemplo, no escudo cristalino, que é mais ou menos onde a gente está, né? Estruturas lá do pré-cambriano, né? Lembrem lá do tempo geológico? Então é muito antigo, tá bem, gente? E essas estruturas antigas, logo, então, elas começaram a sofrer um constante trabalho de erosão, né? Então elas erodiram muito esses planaltos, essas antigas serras, essas antigas montanhas, né? E foram rebaixando esse relevo e sedimentando isso em outros locais, né, das planícies, dando o que a gente tem hoje de configuração territorial. Bom, então eu fiz aqui um esquema seguindo essa ideia do relevo que o Jurandir Ross colocou para a gente, né, de classificação. Então a gente primeiro, vindo de oeste para leste, olhem isso no mapa que vocês têm aí, né? A gente vai ter lá na divisa do Brasil com o Paraguai, né, uma planície, que é onde que fica o Pantanal, né? Então essa planície chama Planície do Pantanal Mato Grossense. E depois a gente vai ter os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, que é uma importante bacia hidrográfica, que é um assunto que a gente vai abordar daqui a uns dias, tá? Essas bacias hidrográficas. Esses planaltos, né, estão sendo erodidos, esses sedimentos estão sendo levados para a planície do Pantanal Mato Grossense e para outras áreas próximas ali, tá bem? E lembrem-se que depois do planalto tem sempre uma depressão, né? Então a gente vai ter a depressão periférica do Paraná, né? Depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Essa depressão fica mais ou menos no estado de São Paulo e tudo mais. Olhem sempre no mapa para vocês acompanharem. E seguindo essa depressão, que é uma área mais rebaixada em relação aos planaltos, né, a gente vai ter o outro planalto, que é o planalto e serras do Atlântico Leste-Sudeste, que é onde que a gente se localiza, tá bem? Juiz de Fora está dentro do planalto e serra do Atlântico Leste-Sudeste, tá bem? Esses nomes que eu estou falando, né, eles seguem essa classificação colocada pelo Jurandir Ross. Se vocês olharem no cantinho do nosso mapa, que está na nossa apostila, tem essa classificação, tá bem? E por fim, quando a gente está descendo a serra, né, se aproximando do Oceano Atlântico, a gente vai ter as planícies e tabuleiros litorâneos.
Então, novamente, uma planície recebendo todo o sedimento que está sendo erodido ali das depressões, dos planaltos, está descendo e se depositando ali próximo ao nível do mar. Tá bem? Bom, gente, vamos já encerrar a nossa aula de hoje, né? Eu quero que vocês deem uma olhada nas classificações e tudo mais, né? E lembre-se sempre, então no Brasil a gente tem 3 formas principais, né? Que são os planaltos, as planícies e as depressões, tá bem? Eu quero que vocês façam os exercícios número 1 e número 2 da nossa apostila, lá na página 338. Deixa eu só conferir. Exatamente. Número 1 e número 2 da página 338. Tá bem? Logo mais eu envio a correção para vocês e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. E é isso. Tchauzinho, gente. Até mais.